disse uma aluna no café agora há pouco, agora é a mesa dos meninos, né? E o Labedisco está promovendo um sexismo aqui, né? Ontem teve a mesa das meninas e agora é dos meninos, né? Isso é uma brincadeira. Mas quero agradecer imensamente ao Milton, ao convite, me desculpar por algumas desorganizações aí ao longo do processo, né? Que sempre pega no meu pé, que eu não respondo, não sei o quê. Enfim, e também deixar registrado aqui a minha grande admiração pelo trabalho que ele faz, né, nos estudos sobre o corpo e o discurso, já há mais de 10 anos que a gente se conhece, e ele tem um trabalho muito sólido e muito produtivo dentro do campo da análise do discurso, pensando essa relação corpo e discurso, né? Então eu gostaria de registrar, né, essa minha admiração por ele e o profundo respeito que eu tenho pelo trabalho que ele realiza. E também não posso deixar de estender os cumprimentos a toda a equipe do Labedisco, que foi acolhedora, né, e parceira nesse processo todo, né? Uma grande equipe aqui, espero, né, que o Labedisco possa, né, produzir mais e mais eventos e possamos participar, né, de outros, ou aqui ou em outros espaços, né? Bom, o que eu me propus aqui hoje, tentando problematizar essa questão do corpo e da heterotopia, né? A Rosário até fez uma menção no primeiro dia, que seria um conceito que eu teria mais tranquilidade para discutir, e de fato é um conceito sobre o qual eu já tenho me debruçado, né, nos trabalhos que eu já desenvolvi até o momento. Uma tímida apresentação e uma tentativa de análise do conto, A Menor Mulher do Mundo, de Clarice Lispector, inclusive curso de gestão surda, né? E para esse evento eu resolvi ler mais um pouco e tentar pensar um pouco essa questão do corpo e da felicidade, pensando, né, na felicidade como objeto que eu comecei a problematizar na primeira edição de 30 anos com Foucault em Araraquara, depois a segunda edição que tivemos em São Carlos, né, um evento organizado pela Tatice e pelo Laporte. Então, a minha pergunta para esse evento é: o que faz o corpo feliz? Né? E para fazer essa discussão, né, o meu recorte é pensar, né, na atualidade, nessa questão do contemporâneo, né? E quando me refiro ao termo atualidade, não tomo, né, esse termo ou a atualidade como um bloco homogêneo, compacto, fixo, né? Mas um período que é atravessado, né, por diferentes temporalidades, né? E tentando mostrar, né, essa relação que há, né, dessa diversidade de elementos que cruzam, de práticas, discursos, né, que cruzam esse tempo que, talvez por a falta de um outro, pós-moderno, pós-mídia, né, sociedade de massa, sociedade de controle, não sei qual termo que seria melhor, né? Eu sei da discussão do Agamben sobre o que é o contemporâneo, mas não me adentrei nessa discussão ainda. Bom, mas trata-se de pensar nessa temporalidade histórica, né, não exclusivamente a partir de um critério cronológico, e aqui eu dialogo com o texto do meu colega aqui ao lado, Pedro Navarro, né, e para justamente pensar, né, mostrar que esse critério cronológico, vamos dizer, aquilo que poderia nos enquadrar todos em um dado momento, né, não se dá da mesma maneira se for tomar, né, pela temporalidade histórica, aqui dialogando com o Pedro e a leitura que ele faz do texto introdutório de Arqueologia do Saber. Então, trata-se de uma descontinuidade da história que não afeta a todos os sujeitos em todos os lugares da mesma maneira. Por exemplo, podemos falar da revolução digital, onde todas as pessoas vivenciam essa mudança nas relações sociais, mas experimentam as mesmas revoluções digitais globais ao mesmo tempo. E aqui eu uso até o seu exemplo, Pedro. Ou a chamada crise de identidade, né? Sujeitos inseridos no mesmo tempo podem viver diferentes temporalidades conforme a relação que eles mantêm com saberes instituídos e legitimados numa sociedade, né? E, ao mesmo tempo, a felicidade pode se encaixar nesse quadro, né? O que faz ou que torna o corpo feliz não é o mesmo para todos, né? Nessa temporalidade que nos caracteriza, né? Pois são as práticas discursivas de um dado momento histórico que apagam, constroem, legitimam ou dão visibilidades a dados saberes construídos. Vivemos em uma sociedade em movimento cujas constantes mudanças promovem a constituição de sujeitos que buscam se constituir nesse contexto.
Mudanças que geram medo, insegurança, né? Promessa de felicidade, né? Utopias, né? Que por correspondência estão vinculados ao paradoxo atual, o desejo de segurança e o exercício da liberdade. E aqui eu faço referência a um vídeo que a Eunice me indicou, né, do Bauman. Nesse vídeo ele faz uma contraposição, né, entre essa ideia de segurança e liberdade. O desejo por segurança implica na redução da liberdade. E o exercício de liberdade, né, plena e impossível, né, claro, ele também compromete em questões de segurança. E esse conflito entre liberdade e segurança, ou a tentativa de conciliar esses dois termos, gera infelicidade. Bom, seguindo para o que eu quero apresentar, eu vou fazer um movimento diferente hoje. Quero que você coloque as letras de músicas. Tem uma letra de música. Pode deixar nessa tela aqui, né? Eu gosto muito desses dois trechos, né, que são recortados aqui. Um deles faz parte do poema O Corpo, de Arnaldo Antunes, que foi um autor com o qual eu trabalhei há bastante tempo, né, ainda não estudei dele. No poema O Corpo, ele finaliza com a seguinte conclusão: o corpo tem alguém como recheio. E uma frase de José Saramago, que está na exposição na Casa dos Bicos, em Lisboa, escrita nos degraus da escada, quando você passa de um andar para outro, que diz: dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Então, pensar esse alguém, ou essa coisa, esse indefinido, né, que preenche esse corpo do qual não podemos escapar, né? O corpo é esse local que não tem, de onde não temos, do qual não podemos fugir, né? Essa indefinição, ela é um traço muito característico para a gente pensar a produção de subjetividade como algo em constante movimento, fluido, né? E por aí segue, né? Qual caso? Eu vou partir, no primeiro momento, em duas situações em que eu fiz a discussão sobre felicidade, né, em Araraquara e em São Carlos, eu escolhi partir de uma canção de Zé Cabaleiro e André Abujamra, que se intitula Lexotan, né, cujo refrão, né, o bordão da música, diz, né, melhor ser triste que alegre. Né, esse enunciado, né, que inverte, né, um enunciado clássico do cancioneiro, né, da poesia brasileira de Vinícius de Moraes, aliado ao tom irônico, né, e sarcástico da canção. Aliás, né, quem conhece um pouco da obra de Zé Cabaleiro, ou das canções de Zé Cabaleiro, vai perceber que a ironia é um traço muito forte. Ironia é beleza, ironia é o consumo, a visibilidade, né? Enfim, né? E não é essa canção. Essa canção, ela integra o primeiro álbum do Zé Cabaleiro, só retomando, então a partir da canção Lexotan, para pensar essa coisa da felicidade e infelicidade, né? E em seguida, o objetivo na ocasião era pensar dispositivos de poder, né? Então meu foco foi tentar encontrar essa rede e as conexões que se estabeleciam, né, em torno do tema felicidade e infelicidade. Então, a partir da canção Lexotan, de Zé Cabaleiro e André Abujamra, né, que problematiza, né, ou inverte essa ideia de felicidade, propondo que a tristeza, né, ela é mais profunda, né, do que a felicidade, e o título traz o nome de um medicamento que é um ansiolítico, né, Lexotan, acho que todos conhecem, né, indica, aponta para questões de medicalização que são bastante comuns, né, na sociedade contemporânea, né. E junto a essa canção que é de 2010, Lexotan, eu parti para um projeto, né, de emenda constitucional de autoria do senador Cristóvão Buarque, intitulado PEC da Felicidade. Né. Esse artigo, né, ele já passou pela relatoria, mas ainda não foi aprovado. A proposta é que se acrescente, né, um parágrafo, um trecho à emenda constitucional, o artigo 6 da Constituição, acrescentando a busca da felicidade junto à cultura e o lazer como uma responsabilidade do Estado. E o terceiro elemento de análise na ocasião foi uma entrevista publicada num blog da revista Época, realizada por uma psicóloga chamada Maria Rita de Cássia.
Fica de casa. E nessa entrevista, cujo título é bastante sugestivo, que diz, né, permissão para ser infeliz. Nessa entrevista ela problematiza, né, que a entrevista é de 2013, observa que as datas elas são muito próximas, 2010 e 2013. E nessa entrevista ela faz um levantamento, né, da sua prática enquanto psicólogo e que atende em centros de tratamento CAPS, os chamados CAPS, né? Ela relata que a grande demanda da maioria das pessoas nos últimos 10 anos, talvez na década de 2000, 2010, é a demanda por diagnóstico e medicação. E medicação para situações de luto, o filho não passou no vestibular, uma separação, né? E outros casos que ela enumera nessa entrevista, né? E a tônica do trabalho é: as pessoas não querem enfrentar ou dialogar com as suas questões, né? Elas querem uma saída fácil, uma resposta fácil para aquilo que as atormenta, né? E ela afirma, né, que em tempos de ditadura da felicidade, observa o léxico, né, ditadura, né, a questão de uma imposição da felicidade que se coloca na atualidade, ser infeliz é um processo de libertação. Então, nesse primeiro movimento foi traçar essa rede. E como essa reflexão ela se encaixa dentro de um projeto que procura problematizar os modos de padronização, né, da subjetividade na atualidade, para hoje eu trouxe, né, duas canções cujo tema é a beleza, o corpo belo, né, ou a problematização dessa beleza. No caso da canção do Zé Cavaleiro, né, que eu acho que todos aqui conhecem, né, esse elemento aparece de forma bastante pontual, né? Nem vou ler a letra para não tomar muito tempo, que acho que vocês todos conhecem, mas o traço irônico, né, o traço, vamos dizer assim, de certa maneira, de deboche próprio, né, a obra do Zeca aparece aí, né? Se a gente fosse problematizar de que lugar esse sujeito fala e para quem fala, né, que crítica é essa que se estabelece na canção? Algum discurso é esse, né? Crítica ao consumismo, ou também a gente poderia acrescentar as artificialidades, né, das identidades que se vão padronizando cada vez mais, né? Então, temos aí, né, um tom de deboche que é característico da obra do Zeca, né? Um texto que não faz apologia, né, da beleza padronizada ou fabricada, né, pela estética de salões de beleza, né? Chama a atenção para outras belezas do cotidiano, por exemplo, entre aspas, né, a verdadeira beleza. Poderíamos até problematizar, né, o que seria essa verdadeira beleza e para quem, né? Mas como aqui o ponto é indicativo, né, eu não vou alongar nessa questão, né? E que beleza, ou que outra beleza seria essa? A beleza de quem come, a beleza de quem ama, a negação da beleza artificial, né? Há menos beleza no salão de beleza. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão, né? E a afirmação da beleza que se dá na imperfeição ou pelo engano. O Vanderlei, vamos dizer assim, uma pequena diferença com o Zé Cavaleiro, né, ele tem uma obra que apresenta um conjunto de composições um tom romântico, né, que é bastante comum, né, canções como romântico, Esperando Leões, Contra o Tempo e Estrelas, por exemplo. Mas há momentos de intensa ironia e crítica a questões políticas e sociais ou dessas questões contemporâneas, né. Nesse texto, assim, de uma modo muito breve, nós temos um tom de decepção com uma beleza, né, artificial, moldada, né, ou fabricada, que a gente poderia jogar como hipótese, né? Um desencanto com essa utopia de uma beleza padronizada, né? Uma busca por uma outra opção que, embora, entre aspas, não seja perfeita, atende a questões de ordem mais vital, talvez, né? Nessa canção, talvez a gente pudesse pensar em contradiscursos, né, que vão se construir esses padrões dominantes que padronizam corpos em curso de utopias de beleza, da perfeição do corpo, né? Diria como hipótese que vivemos em um tempo, temporalidade, em que o cuidado com essa coisa sem nome que nos marca, citando Saramago, ou indefinido, alguém que singulariza o recheio de cada um, em prol
da artificialidade das relações sociais, afetivas e de um cuidado de si contemporâneo. Eu diria que essas questões elas vão problematizar esses espaços. Voltando a partir dessa ideia, né, e tentando pensar as questões que eu quero problematizar, junto a esse bloco de canções, essas duas que eu cito, que fala dessa padronização de um corpo belo, de uma beleza padronizada, né, há outras canções também que saíram no ano passado, em 2 álbuns no mesmo ano, de Mato Grosso, que é o samba do Black Belt, né, cuja ironia se dá, né, com o celular, né. O refrão diz, né, ela me trocara por um Black Belt, né. E uma segunda de Arnaldo Antunes que se chama Ela é Tarja Preta, né, que retrata, é uma canção que retrata uma situação de uma mulher que, feito louca no salão, dança feito piriguete, e de repente todo mundo anuncia, ela é Tarja Preta, né, pode fazer mal para você. Né? Então, eu diria que essas canções e outras, né, que eu quero trazer, né, que vão tocar na questão de uma padronização, de que todos possam ter a mesma coisa, um tipo de celular, um tipo de beleza, né, um tipo de comportamento, né, como são indicativas, né, de determinados elementos que vão atravessar esse período, né, em que vivemos. E voltando, né, agora para questões que eu quero trazer para pensar nesses elementos, né, eu vou fazer um jogo aqui com os elementos, né, e o título do trabalho. Né? O que é um corpo feliz? Como pensar a felicidade do corpo? Né? O que torna, obriga o corpo a ser feliz na atualidade, a aspirar uma beleza padronizada? O que é um corpo perfeito? É um corpo que ama, que vive experiências amorosas, que se deixa levar pela volúpia de Eros, ser disperso, descontínuo, transgressor, que nos arrasta para fora de todas as casas e de todas as lógicas? Afinal, amar alguém só pode fazer bem. Não há como fazer mal a ninguém, mesmo quando existe um outro alguém, mesmo quando isso não convém. Amar alguém não tem explicação, não há como conter o furacão. Amores vão embora, amores vêm, não se decide amar e nem a quem. Arnaldo Antunes. Um corpo feliz também pode ser um corpo saudável, né? Atento, sedento por dietas e recomendações de saúde, sempre renovadas, legitimando e deslegitimando um dado tipo de alimentação, exercícios, práticas. Ou um corpo que vive a intensidade, riscos de não seguir uma conduta saudável, segundo os parâmetros estabelecidos, sem dieta, né? E se a gente for uma rápida pesquisa no Google, colocando lá o corpo feliz ou a felicidade no corpo, vão aparecer uma série de elementos que vão cruzar, por exemplo, dieta, né, o que mais aparece, né? Ou o efeito contrário, né, quando se tem, em alguns casos, por exemplo, que diz a felicidade do corpo consiste na saúde e a do espírito na sabedoria, áreas de direito. E depois uma série de sites indicando dietas, receitas, tipos de exercícios e por aí segue, né? E outros que vão dizer, né, estudo revela que os gordinhos são mais felizes. Cientistas da Universidade Canadense descobriram que eles possuem um gene que reduz em 8% o risco de depressão. E por aí segue, né? Uma série de casos que vão exemplificar, né? Voltando, né, ao texto, volta lá para aquela primeira letra, por favor. O fragmento de letra. Mais um pouquinho. Mais. Não, é para frente agora. Aí. Então, voltando à pergunta, que faz um corpo feliz, eu trouxe esse texto do Arnaldo para problematizar um pouco também, né? Um texto Ninguém, cujo temático do disco se propõe a pensar a identidade ou a pauta, né? No início da letra diz: uma pessoa, ninguém, nenhuma pessoa, ninguém, uma pessoa, ninguém, também, uma pessoa. E aí segue, né? E eu quero problematizar 2 blocos, né? Então, se eu fosse jogar aqui no termo que é um corpo feliz, então um corpo feliz é um corpo sem cabelo, sem peruca, sem dente, sem dentadura, sem perna, sem muleta, sem peito, sem chupeta, sem nariz, sem platina, sem dor e sem aspirina, sem seio, sem silicone, sem voz, sem microfone, sem pele, sem implante, sem satélite, sem transplante, sem músculo e sem ginástica, sem ruga e sem plástica, sem barriga e sem dieta, sem destino, sem meta.
Um corpo feliz pode ser um corpo com língua com linguagem, com pele com tatuagem, com orelha com brinco, com vibrador e com pinto, com pálpebra e com cortina, com carne e com proteína, com pulmão e com fumaça, com cabelo e com casca, com ácido e com urina, com batom e com vagina, com calmante e com calma, com carne e com alma, com pé, com bengala, com espelho, com carne. E ele finaliza o texto, né, num tom, é um rock já mais agressivo, né, a forma de cantar e de problematizar isso, e o refrão, a música vai diminuindo o tom e ele afirma uma pessoa, ninguém, nenhuma pessoa, ninguém, uma pessoa. Eu sou, sou uma pessoa. Né? Aqui eu acho que traz a dificuldade de despregar desse corpo. Então, o texto que problematiza a definição do corpo, sujeito, com ou sem corpo, o corpo é, se constitui, do corpo não se escapa, lugar do qual não podemos sair. Utopia, a meta, a busca, o sonho, o corpo perfeito. Heterotopia, o dado concreto, deparar-se com a realidade, a condição trágica da vida, da dor e da delícia de ser o que é. Então, para jogar um pouco com essas questões, né, eu quero trazer aqui, né, uma discussão que vai aparecer da heterotopia. Sobre o conceito, muito já se falou aqui nas mesas, passando pela apresentação da professora Rosário e das demais, né, em que esse conceito ele aparece de forma mais precisa. Né? E aqui eu quero trazer um dado que alguns historiadores e outros estudiosos da obra do Foucault vêm trazendo. A Vanice citou o professor Durval Albuquerque, que é historiador, mas há outros também que tocam nessa questão. Né? E eu trago um trecho do Durval, uma entrevista em que ele é perguntado sobre essas questões, né, do pensamento do Foucault, se ele é um questionador das utopias, e ele responde da seguinte maneira: como já disse, não se faz pesquisa do passado para o passado, faça pesquisa para intervir no presente. Toda pesquisa é uma intervenção no presente. Agora, a tradição historiográfica que sigo não é utópica, não está marcada por um discurso utópico, messiânico, teleológico, está marcada por um discurso heterotópico, ou seja, mudar o lugar onde as coisas estão, de percepção das coisas, deslocar as coisas do lugar, porque quando você desloca uma coisa do lugar, no seu cotidiano, na sua casa, você abre espaço para outra coisa se alojar ali. Então, quando você desloca a mesmice, a repetição, o lugar comum, você abre possibilidades para que o novo se faça. Eu não sei o que é o novo, não tenho pretensão de ser profeta. Os historiadores já deixaram de ser profetas, pelo menos em nome de Deus. Nesse texto ele afirma, né, que o Michel Foucault ele é heterotópico, ele tem uma obra e uma forma de pensar pela heterotopia, não só pela forma como problematiza conceitos que são cristalizados, naturalizados e os desloca e os faz, né, vamos dizer assim, ocupar outros lugares. Né? Assim, e ele também faz uma referência que a própria vida de Michel Foucault também, ela, pela própria forma, né, como ele foi deslocando de lugares, também traz essa formatação. Né? Bom, o que essas questões, felicidade, utopia, esse corpo com, sem, a indefinição, ela traz para pensar tudo isso aqui. Né? Eu volto novamente, né, à discussão sobre a felicidade. Aliás, até o Carlos Covezano me enviou um e-mail há 3 dias atrás, me informando de um colóquio intitulado Direito à Felicidade, que aconteceu essa semana, né, na França. Eu fiquei curioso, depois eu quero tentar contactar, né, para tentar entender, né, essas questões, ver o que eles trabalham. Na área jurídica, mas essa problematização está, né, a caminho. Né? Claro que a questão da felicidade ela é um tema, um objeto, né, que paira, né, desde os primórdios, né, é uma coisa que é constante, né, não é um dado de agora, né, de modo algum. Né. A diferença entre essa discussão agora ela recai, né, sobre as práticas, né, discursivas que irão delimitar esse conceito de felicidade característico de nossa época e os modos de fabricação ou obtenção de métodos, medicamentos para alcançá-la. Embora a busca pela felicidade seja um tema recorrente ao longo dos tempos, né, pela filosofia e etc., as formas como esse conceito é gestado em diferentes momentos da história não é. Mesmo porque não estamos diante de um conceito de felicidade, de práticas transcendentais, nem diante de um mesmo tipo de sujeito com as mesmas demandas. Né? Então, são essas práticas que vão fazer, né, esse movimento. Né?
E caminhando para um outro desdobramento dessa questão, eu me deparei recentemente com um livro do Barry McNair, eu acho que não sei se a pronúncia está correta, intitulado Uma História da Felicidade. E foi uma felicidade achar esse livro, né? Justamente porque ele faz uma genealogia, né, do estudo da felicidade ao longo da história. E ele vai demarcar 3 momentos. Primeiro, a definição do conceito de felicidade como algo abstrato, que é indefinível, né? Não é um conceito cristalizado, né? Que esse conceito tem uma história, né? E ele elenca 3 marcos, né, que são decisivos aí sobre o pensamento e sobre a história desse conceito. O primeiro, na antiguidade, e ele vai se reportar à literatura clássica, né, às epopeias, né, em que a sorte, a felicidade, ela era uma intervenção divina. Havia um Deus que resolvia o destino de personagens e era sempre marcado por essa forma de intervenção, né? Uma figura que se destaca, né, nesse contexto é Sócrates, segundo o historiador, porque ao provocar ou problematizar essa ideia de que o Foucault vai chamar de um governo de si, ele chama a atenção para a autonomia e a constituição do sujeito, ou de uma ética de si, que é capaz, né, de responder a essas questões, né, ou talvez, e coloca que a felicidade ela não está num plano metafísico, mas que ela deve ser problematizada, né, pelas pessoas, né. O segundo marco elencado é o iluminismo, quando a felicidade adentra a esfera do direito e da política e passa a ser uma responsabilidade do Estado, né? Então ela sai de um plano divino e metafísico e é caracterizada como um dom que deve ser procurado e alcançado. E é nesse contexto, como desdobramento dele, que aparece a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, que coloca, né, a felicidade como garantia a todos, ou que o Estado deve garantir ou promover, né. Um dos legados do iluminismo, segundo o historiador, é de saber, né, que há que se coloca para nós a infelicidade de não sermos felizes, né, problematizando, né, esse tema, né, que pode ser colocado como uma utopia, né, ou como uma promessa de algo, né, mais amplo. No terceiro movimento que ele faz, né, o que ele chama de uma modernidade pós-iluminista, ou mesmo na contemporaneidade, a questão da felicidade aparece como uma imposição, como uma questão de ordem. Aí ele elenca propagandas, né, consumo, canções e lugares em que isso vai aparecer, né? Vai citar a canção de rap e outras, né? E vai mostrar que a felicidade ela se coloca como uma ordem, que ela deve ser vivenciada, né? Então, prazer, felicidade, né, deve, né, ser alcançado e o sofrimento minimizado ou resolvido, né? E é no contexto dos final dos anos 60, 70, que aparece aquela imagem de sorriso, né, dos smiles, né, que a gente vê em muitos lugares. É sorria, você está sendo filmado, tem aquela imagem lá, né, sempre meio que controladora, né? Ou pelo menos ela já, o próprio cartaz já é um indicativo de algo que, como se estivéssemos olhando, né? E essa imagem ela foi incorporada por empresas no ambiente de trabalho e, segundo relatos de uma pesquisa feita, indicada nesse livro do Dernick, né, aumentou a produtividade das empresas. Então, a felicidade ela é produtiva, né? Depois, poder até dialogar com aquele provérbio, né, dinheiro traz felicidade, né? De certa maneira, né? Mas para ser feliz é preciso segurança. Abrir mão da liberdade. Para ser feliz com liberdade, abrir mão da segurança, né? Então essas questões vão jogar com diferentes elementos, né, que são discursivizados em propagandas, canções, ambientes de trabalho, índices de cálculo, né, no projeto que o senador Cristóvão Buarque apresenta como a PEC da felicidade e essa ideia de emenda constitucional. Para justificar esse projeto, ele vai elencar uma cidade chamada Reino do Butão, que é considerada a cidade mais feliz do mundo, né? E nessa cidade eles têm até um índice nacional de felicidade bruta, que
que é um modo de calcular a felicidade a partir de índices como riqueza, saúde, cultura, educação. Então, o plano das estatísticas que a gente tanto vê hoje, né, aparece aí. E mais uma vez reitera essa ideia também do mercado, da produtividade, da riqueza, né, como uma questão que aparece aí. Né. E quando a Rosária apresentou as imagens, né, sou feliz sendo puta, né? Ou sou gordo e sou feliz. Sou gordo sou feliz fazendo dieta, né? Então essa ideia de um corpo perfeito atravessa a questão da felicidade, né? E de uma questão que nos aparece, que é muito comum hoje, que é a ideia de ausência de dor, né? A ideia de uma sociedade anestesiada, em que as questões elas não são problematizadas, né? Se em concepções mais arcaicas havia uma intervenção divina, agora temos intervenção médica, os remédios, né? E essas questões elas trazem, né, uma articulação com a ideia de biopoder, né, que o Foucault vai problematizar, né? E nessa sociedade de controle, né, termo anunciado pelo Foucault, depois desenvolvido por Deleuze, a Rosário mencionou ontem, né? O biopoder passa a atuar de forma direta por meio de mecanismos sutis, construindo saberes, negando ou legitimando outros espalhados por diferentes segmentos, tais como mídia, propaganda, igrejas, moda, alimentação, marcados por uma lógica biológica, tentando dizer o que é normal, o que é comer, o modelo do corpo a ser seguido, modelos de saúde. Que saberes são esses que determinam o que é normal e o que é ser feliz? O biopoder instalado no século XVIII desloca-se do exercício realizado sobre o indivíduo e passa a ser assumido pelo Estado, que passa a administrar o corpo da população, a partir de técnicas de governamentalidade que hoje tivemos, né, com a apresentação de Regina Baracuni aqui, né? Essa arte de governar está vinculada ao crescimento das cidades, das populações, com a necessidade de criar políticas que propiciem melhorias de vida destinadas a esse corpo social da população enquanto espécie, tais como segurança, alimentação e saúde pública, né? E esses elementos, essas questões aparecem, né, já caminhando para o final, em vários lugares, né, mostrando que esse imperativo da felicidade, da beleza, de um corpo saudável, ele se espalha por diferentes lugares, né, e nós incorporamos esses elementos de forma, às vezes, inclusive, sem perceber o quanto eles nos tocam, né? Inclusive, quando se tem essa discussão da saúde perfeita, da medicina preventiva, da genética, que vão atuar sobre esse corpo coletivo de diferentes maneiras, né? Campanhas para exercício físico, etc. Campanha de tabagismo, né, de bebida alcoólica, em que se cria processos de exclusão, em que se governa e policia quem fuma, né? Ou um corpo gordo, quando passa, já é alvo de comentário, né, de ridicularização, é como se fumar poluísse o ar das pessoas, ou as incomodasse de alguma maneira. Então esse governo, né, ele aparece em uma série de questões, né? E esse imperativo da vida feliz e saudável, ele vai caminhar para uma série de questões, né, que é a busca de resolução dos medos e perigos, sobretudo o medo de adoecer e de outros males, né? Prova disso é o sucesso do mercado do bem-estar e da felicidade, com uma série de produtos que estão aí colocados. Então, para encerrar de vez, né, esse movimento agora é fazer análise desses textos, né, integrando com essa discussão, né, da felicidade e esses discursos que vão aparecer dentro de um modelo de sociedade que padroniza. Que discurso é esse que padroniza, que constrói essa massificação? Como é incorporado e quais são as práticas que questionam, quais são os contradiscursos que são possíveis, né, de serem realizados? Né? Como lidar, né, com esses elementos? Né? Porque uma sociedade, né, anestesiada é uma sociedade que tem uma ausência do cuidado de si, no sentido que o Foucault coloca enquanto construção de autonomia e governo de si. E essa ausência do governo de si implica, né, a dificuldade de pensar o presente, essa dimensão heterotópica, e impede as estratégias de resistência.